Então, como é que a gente vai fazer a prevenção ao contágio desse novo coronavírus? Então, o item mais importante, lavar as mãos com água e sabão, certo? Por pelo menos 40 segundos. E não é só lavar aqui a palma das mãos, não. Então, a gente tem que lavar o dorso das mãos, entre os dedos, certo? Nas unhas, certo? E também lavar até os punhos, certo? Então, isso é o item mais importante. Quantas vezes ao dia? Quantas vezes você puder, certo? Então, chegou da rua, vai sair, sempre lavar as mãos com água e sabão. Ixi, mas eu tô sem água e sabão. Como é que eu posso fazer? Aí a gente vai utilizar, então, o álcool gel a 70%. Então, também esfregar as mãos, certo? No dorso também, entre os dedos, certo? Aqui nas unhas, no punho, certo? Com também, a gente pode utilizar o álcool gel a 70%, por pelo menos 20 segundos. E aí, você tá espirrando ou tá tossindo, então você sempre vai pegar um lenço de papel e cobrir o nariz e a boca. Se você, eu não tenho um lenço de papel, então a gente pode utilizar então do cotovelo e sempre se afastando da pessoa que está no seu lado. E depois você sempre vai evitar de tocar seus olhos, nariz, boca com as suas mãos, certo? Então, sempre lavar as mãos. E, se possível, aquelas viagens que não são necessárias, nós vamos cancelar. Como nós já estamos fazendo agora, cancelar eventos, né? Idas ao cinema, teatro, ou qualquer ocasião que vai ter aglomeração de pessoas, certo? A gente vai não compartilhar objetos de uso pessoal, talheres, pratos, copos ou garrafas. Sempre vai limpar e realmente desinfectar superfícies e objetos com álcool a 70% ou o hipoclorito a 0,1%, que é uma medida do hipoclorito para 9 medidas de água. Então, ele tem que estar diluído. E manter os ambientes sempre ventilados, manter uma distância de pelo menos 1 metro, 1,5 metro, certo? De outras pessoas. Os cumprimentos devem ser sem contato direto, evitando os apertos de mãos, abraços ou beijos. Aí você chegou em casa. Então, primeira medida, tirar os sapatos, deixa-os na área de serviço. Isso é uma precaução que nós médicos a gente já faz no nosso dia a dia, certo? Lave as mãos, os braços até os cotovelos. Se possível, já vai direto tomar banho, lavar os cabelos se for possível e sempre trocar de roupa. O ideal seria que a gente não transitasse em casa com a roupa que usou fora de casa. Então, existem estudos para isso? Não, mas isso aí realmente é o que nós, profissionais da saúde, a gente já faz e que é uma medida importante. Então, higienizar frutas e verduras em solução com água sanitária, diluída, e depois vai enxaguar bastante com água corrente. Higienizar também os produtos não comestíveis, então chegou do mercado, limpe a sacolinha por fora, certo? Então vai guardar os produtos, então sempre fazer uma limpeza, ou com água e sabão ou com álcool gel a 70%, certo? E em relação ao carro, então o ideal seria que a gente molhasse uma folha de papel toalha com álcool a 70% e passar no volante, no freio de mão, nas maçanetas da porta e da porta de casa também, nos controles dos vidros e do rádio, certo? Então, o ideal seria que a gente aplicasse o álcool gel a 70% uma vez por dia nas torneiras, maçanetas das portas, chaves de casa, do carro, no celular, no computador, então a gente, no teclado e no mouse. As pessoas com idade, principalmente acima de 60 anos, ou com comorbidade, diabetes, cardiopatas, doenças respiratórias crônicas, né? O DPLC, fibrose pulmonar, asma grave, ou os imunodeprimidos, ou que estão em uso de medicação imunossupressora, esses são os grupos de risco. Então, esses realmente têm que se manter dentro de casa. E todas aquelas pessoas que puderem, né, ficarem em casa, seria o ideal,
certo? Fazer o que a gente chama de trabalho em casa, né? O home office. Então, as pessoas que podem se utilizar do home office, assim seria ideal. Idas ao hospital. Então, como eu já disse, com uma febre por mais de 24 horas, tosse persistente e uma falta de ar, aquele batimento de asa de nariz. Então, essas pessoas devem procurar emergência. Adote hábitos saudáveis, não só agora, mas principalmente agora, com uma alimentação balanceada e ingestão de bastante líquidos. E a melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto a esse vírus. E muitas pessoas me perguntam, e a utilização da máscara para me proteger no dia a dia? É indicado, é recomendado pelas sociedades? A princípio, a sociedade de infectologia, todas as sociedades médicas, elas não indicavam para se utilizar para os leigos as máscaras para sair na rua, certo? Mas agora nós temos alguns trabalhos já mostrando que para o leigo, para ele ir para o supermercado, para a farmácia, ele pode se utilizar das máscaras de pano, desde que elas estejam lavadas e bem acondicionadas, né? Então, depois a gente vai guardá-las nesse papel, né? Esse papel de filtro, e dentro de um saquinho plástico, e se for possível, toda vez que usar, tem que lavar com água e sabão. Então, isso não vai proteger para aqueles pacientes que estão infectados, certo? Com alguma doença respiratória. Isso não é recomendado para os profissionais de saúde, certo? Então, para os profissionais de saúde, o ideal é que a gente se utilize das máscaras cirúrgicas ou dessas máscaras, né, que tem maior proteção. Então, essa aqui é a utilização, né, se possível, para os profissionais de saúde, certo? Então, o que a literatura nos diz, certo? Então, as máscaras de tecido, não há indícios do potencial de proteção de pessoas saudáveis contra a doença, certo? E a Anvisa, que é a agência, né, de vigilância sanitária, não existe nenhuma normativa específica que regule a produção dessas máscaras e para o atendimento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção em serviços de saúde. Então, essa é a recomendação que nós temos, e agora tem alguns trabalhos mostrando que, às vezes, para a população leiga que tem que sair de casa, que não tem a máscara cirúrgica ou essas máscaras melhores, que a gente deva deixar para os profissionais de saúde e que a gente possa se utilizar dessas máscaras para uma pessoa que está saudável e que deseja sair às ruas por alguma emergência. Em relação aos asmáticos, né, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, eles realmente reforçam. Os asmáticos não são mais propensos a adquirir infecção pelo coronavírus, porém são mais propensos a desenvolver complicações se infectados pelo novo coronavírus, se não estão controlados, certo? Então, nunca interromper o tratamento, esse tratamento profilático da asma. O uso regular e correto das medicações inalatórias deve ser preconizado, independentemente da circulação do coronavírus ou de outros vírus respiratórios. Utilização dos corticóides orais. Então, você está usando a sua medicação, o seu broncodilatador com espaçador, não está tendo uma melhora, já está usando, né, a sua medicação profilática com corticóide inalatório, não está realmente melhorando a sua crise de asma, então aí às vezes nós vamos ter que lançar a mão do corticóide oral na menor dose possível, no menor tempo possível, certo? E a restrição dos nebulizadores. Então, hoje nós utilizamos, né, preconizamos mais as medicações inalatórias, né, ou spray, ou aqueles medicações em pó, certo? Mais do que a utilização dos nebulizadores, ainda mais agora. Por quê? A restrição à utilização dos nebulizadores, porque os trabalhos têm mostrado que os reservatórios de nebulizadores são potenciais fontes de contaminação. Então, a gente deve recomendar sempre, né, e principalmente agora, a utilização desses dispositivos inalatórios em aerosol, certo? Dosimetrado ou inalador de pó.
de forma individual e sem, né, compartilhamento, certo? Os pacientes, né, os asmáticos graves que estão em uso de imunobiológicos devem manter, certo? E, além disso, seguir todas as recomendações, né, das medidas de proteção ao contágio. E muito se tem falado em relação à vacina da gripe agora, para proteger contra o vírus influenza, que agora, na estação de outono e principalmente no inverno, nós vamos aumentar a circulação desse vírus também. Então agora a gente vai estar circulando o coronavírus, circulando o vírus influenza e, infelizmente, também o vírus da dengue, certo? Então, o coronavírus, a gente não tem vacina até então, provavelmente só daqui 1 ano a 1 ano e meio, certo? E nós temos a vacina de gripe, então todas as sociedades médicas têm indicado, né, que todas as pessoas acima de 6 meses de idade, que não estejam com febre, que tomem a vacina da gripe, certo? E nós temos também a vacina para proteger contra a dengue, para as pessoas de 9 a 45 anos e que não já tiveram contato com o vírus, ou tiveram a doença, ou a sorologia para dengue, que a gente chama de IgG, que está positivo, certo? Mas, e agora? E os pacientes que são alérgicos ao ovo, será que eles podem tomar? Sim. O Departamento de Alergia Alimentar e de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia recomenda, inclusive para aqueles pacientes que têm, né, um histórico até de anafilaxia, ou seja, uma reação grave ao ovo, que tomem também a vacina da gripe. Mas o ideal seria num ambiente, né, que esteja, se possível, até um alergista, que tenha todo o equipamento e medicações caso ocorra alguma reação alérgica. O ideal seria que todas as vacinas fossem aplicadas, né, principalmente para esses pacientes com supervisão médica e com todos esses equipamentos e medicamentos, caso ocorra alguma reação alérgica, principalmente as mais graves, certo? Então, diante disso, o perfil de segurança e benefício da imunização da gripe, especialmente diante da atual epidemia do coronavírus, a ASBAI posiciona-se altamente favorável à vacinação da gripe e mesmo naqueles pacientes alérgicos ao ovo, certo? Então, nós temos as referências para realmente a gente recomendar aos pacientes, né, mesmo com anafilaxia ao ovo, que tomem a vacina da gripe sob supervisão. Qual é a recomendação para aqueles nossos pacientes que têm imunodeficiência, que é uma deficiência imunológica? Nós sabemos que a deficiência imunológica mais frequente, sem dúvida nenhuma, são em relação à produção de anticorpos, certo? Então, o que a gente chama de imunodeficiência, né, humoral. Então, o que os trabalhos têm mostrado é que eles não apresentam um risco maior da infecção do Covid, certo? Nem de ter um quadro respiratório mais grave. Eles têm maior risco de complicações bacterianas após o coronavírus ou qualquer outra infecção viral, como acontece com muitas outras infecções virais, certo? Os pacientes que estão em uso de imunoglobulina humana, ou seja, a gente está dando passivamente, né, os anticorpos para esses pacientes que têm a deficiência imunológica desses anticorpos. Então, eles podem manter, se for possível, a aplicação mensal das suas imunoglobulinas. Então, eles estão mais protegidos? Não, eles não estão mais protegidos, porque na época que foi colhido, né, dos receptores, a gente ainda não estava com a circulação do Covid-19, certo? Então, a gente, nessa imunoglobulina que vai ser aplicada, não há anticorpos ainda para esse coronavírus, certo? Então, desse modo, a gente já pode imaginar que não está indicada a utilização de imunoglobulinas para tratar quadros graves, né, do Covid-19. Então, ainda a literatura mostra que não tem evidência nenhuma do benefício da utilização de imunoglobulinas para os pacientes graves que estejam, né, com
com o coronavírus 19. Qual é a recomendação, né, da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal para gestantes e quem está amamentando? Então, sempre temos que tomar todas aquelas medidas, né, para evitar o contágio, certo? E até o momento, as gestantes não parecem ser um grupo de maior risco para a doença grave, como ocorreu na pandemia da gripe H1N1, certo? Então, os trabalhos têm mostrado que, a princípio, né, o vírus não é transmitido ao feto ou ao bebê durante a gravidez ou o parto. E, a princípio, o vírus não foi encontrado em amostras de líquido amniótico ou o leite materno. Então, o ideal seria que mantivesse a amamentação, mesmo no caso das lactentes, né, com suspeita ou diagnóstico confirmado do Covid-19. E aí, para essas pacientes, para essas mães que estão amamentando, tá recomendada a utilização de máscara facial no momento da amamentação, certo? E, então, assim, perante toda essa pandemia, né, a gente recebe muito fake news, a gente recebe muitas mensagens, né, incoerentes. Então, o que eu recomendo é que vocês sempre vejam a referência bibliográfica dessas informações, para que a gente realmente não aumente o pânico, a histeria, né, com toda a população, certo? Então, realmente, saiba de onde está a referência bibliográfica. E uma mensagem, né, da Sociedade Brasileira de Infectologia: somente as ações em conjunto, a sociedade civil, os agentes públicos, as sociedades científicas e nós, profissionais de saúde, farão com que enfrentemos essa nova epidemia com sucesso, diminuindo a mortalidade, principalmente entre os idosos, e mitigando as consequências sociais e econômicas. E a pandemia, ela é dinâmica, e as informações e recomendações desse informe podem ser atualizadas em poucos dias, à medida que a epidemia aumente e que novos conhecimentos científicos são publicados. Essa foi a mensagem também da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, certo? Então, o que eu reforço são as medidas de higiene, principalmente lavar as mãos, certo? Evitar as fake news, as informações incorretas, certo? Para os profissionais de saúde, então, o que nós devemos usar? Todos os equipamentos de proteção, certo? Então, capote ou avental. Então, a gente tem o óculos de proteção, certo? Que nós devemos utilizar. Nós devemos utilizar o gorro, certo? As máscaras de proteção, não essas de algodão de tecido, se for possível essa máscara ou a N95, certo? Usar luvas com certeza, certo? E se possível até usar o Propé, certo? O ideal, certo? Então, ter todas essas medidas e o mais importante, lavar as mãos. Alergovacine, nós estamos mantendo o nosso atendimento, certo? Com todas essas precauções, certo? Para a gente levar saúde para os nossos pacientes. Os pacientes, eles estão agendados de maneira que não vai ter uma aglomeração na sala de espera. Então, nós estamos mantendo o nosso atendimento, tanto o meu atendimento no consultório, com todas as medidas. Brevemente, né, estarei também na era da telemedicina, mas por enquanto, né, eu estou fazendo as orientações e os atendimentos aqui na clínica Alergovacine, certo? E nós esperamos a segunda leva, né, o segundo lote da vacina da gripe, continuar protegendo, né, a nossa população, inclusive da gripe também.